Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, diretamente do Trocadeiro, aqui bem próximo da Torre Eiffel. Esse vídeo hoje vai ser para falar um pouco sobre o calor, que tá demais, o calor tá bem forte aqui na Europa e em Paris não tá diferente. Hoje a máxima 32 graus, está muito quente esses últimos dias. Deve continuar quente ainda os próximos dias. Para vocês terem uma ideia, olha que tá sol agora. Desse lado aqui, olha, tem ninguém sentado. Aqui do outro lado da sombra, na sombra, todo mundo sentado descansando, porque hoje o calor tá demais. Realmente, o calor tá muito. Esse ano chegou mais cedo o calor, né? Esse clima, por exemplo, já é um clima de verão. E é muito doido isso, porque há menos de 2 semanas tava um frio em Paris. Que eu até fiz um vídeo porque tava com cara de inverno. Tava tipo 4, 5 graus durante o dia e com sensação térmica de 0 graus em 0 grau em alguns lugares. Então é muito doido. E menos de 2 semanas depois, 10 dias mais ou menos depois, aí já vai para o clima completamente diferente, né? Já vai para o outro extremo, bastante calor. Eu vou mostrar um pouquinho aqui essa região para vocês. Inclusive essa região normalmente ela é muito cheia, mas o calor tá tão forte que não tá, né? Não tem tanta gente aqui, porque aqui é um pouco pior ainda, porque esse chão, olha, reflete o a luz, né, do sol. Então um lugar que um dia que já está quente, fica ainda mais quente. Bom, as fontes do Trocadeiros estão ligadas. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Normalmente tem um pessoal que costuma entrar, mas se a água estiver suja ninguém entra, que é o caso. Tem um pessoal entrando lá, eu vou descer lá, mas a água tá tão suja que só doido para entrar. Só doido mesmo. Para vocês terem uma ideia, bateu o recorde com a maior média de calor para maio na França, de toda a história. Então é muito doido isso. Para vocês terem noção, tem lugar que tá 15 graus mais quente do que o normal. Então vamos supor, agora tem alguns lugares que tem 30 graus. E a temperatura média normal desses lugares é 15 graus. Então é muito doido isso. Eu também me surpreendi porque obviamente tem esse calor aqui, que é difícil cada vez mais prever, como eu sempre falo. Mas a gente nunca viu isso em maio. O que é mais surpreendente é isso. Maio a gente nunca tinha visto um calor tão forte. E aí muita gente pergunta assim, mas 32 graus é pouco, porque Brasil tem lugar que faz 40 graus e é tranquilo, as pessoas vivem normalmente. O problema é que a Europa não tem uma estrutura para o calor. O europeu ele não tem uma estrutura para o calor. Então, para o aquecimento, eu sempre falo, para o aquecimento eles são ótimos. Ótimos mesmo, ninguém passa frio, todo lugar é aquecido, até os banheiros é aquecido. Para o calor, o que eu digo é o contrário. Os lugares não têm ar-condicionado, mesmo os lugares muitas vezes importantes. Por exemplo, a maioria dos metrôs. Tudo bem, metrô é um lugar que uma grande parte, né, do trajeto é feito subterrâneo, mas mesmo assim ainda faz calor. Ai meu Deus, será que tem que sair daqui? Ah, tem. Tô vendo ali. Aqui tá tendo uma obra bem grande. E então tá meio difícil aqui. Bom, então não tem uma estrutura. Então a maioria dos hotéis, para falar a verdade, não tem ar-condicionado. Normalmente o hotel que tem ar-condicionado é 4, 5 estrelas. Então o hotel abaixo de 4 estrelas não tem ar-condicionado, não tem muitas vezes possibilidade de você abrir as janelas.
Então é uma coisa muito doida, né? E tô chegando aqui agora nas fontes do Trocadeiro, elas estão ligadas. Nos últimos anos, o pessoal invadiu essas fontes, fizeram aqui um piscinão de ramos, tomaram banho e foi uma maior bagunça. Então no ano passado e provavelmente nesse ano também vai acontecer, eles estão deixando a água bem suja para as pessoas não entrarem, não se refrescarem nas fontes. Vou chegar aqui mais perto para vocês verem. A água está bem suja, como vocês podem ver, bem verde, bastante lodo, para justamente a maioria das pessoas não terem coragem de entrar. A maioria, porque ainda tem um pessoal ali que ainda está entrando e está tomando banho. É muito doido isso. Deixa eu ir ali pelo outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Tem um povo ali que está entrando e está tomando banho. Então muita gente pergunta assim, vai até quando essa onda de calor? Essa onda de calor a princípio vai durar mais ou menos uns 5 dias. Depois as temperaturas voltam a baixar de novo, ficando normal para a estação, né? Para a época, que é mais ou menos entre 12 e 23 graus, que é normalmente o que a gente vê no mês de maio. Essas são as temperaturas normais e que é uma temperatura de primavera, né? Acima dos 25 graus é muito difícil ter na primavera, e quando tem é um dia, não uma sequência de dias prolongados igual a esses, né? E como eu estava falando sobre as estruturas, é justamente isso. Você vai no restaurante, não tem ar-condicionado, olha o pessoal ali entrando na água, tomando banho. Não tem ar-condicionado, você vai num restaurante, não tem ar-condicionado, os lugares são muito fechados. Olha que bonito aqui, muito bonito aqui. E o pessoal está empolgado. Gente, que perigo. Essa água deve estar muito contaminada. Enfim. E então o que acontece? Então acontece isso. Os lugares, normalmente a bebida é quente, a água é quente. Então não tem muito essa cultura do ar-condicionado aqui. Normalmente ninguém tem. Inclusive as empresas, viu? Inclusive as empresas. Alguns lugares da Europa, eu estava vendo uma reportagem que eles estavam tentando colocar, né, ar-condicionado nas empresas, porque é muito difícil trabalhar com esse calor. E que normalmente quando passa de 27 graus no ambiente de trabalho, trabalho que não oferece, que não é de esforço físico, né, digamos assim, fica mais difícil. Então, para os trabalhos que tem esforço físico, que é exposto ao sol, é ainda pior, né? Os trabalhadores que trabalham com exposição prolongada ao sol. Olha aqui o Trocadeiro. Agora a gente está no meio da tarde, então ainda tem pouca gente que veio pro piscinão de ramos. Mas final do dia que normalmente o pessoal vem e que entram mais nessa água. Os corajosos, porque tem que ter muita coragem para entrar nessa água. Então o que acontece? E aí muita gente fala assim, deixa eu concluir meu raciocínio em relação a isso. Muita gente fala assim, mas Brasil tem muito como é que fala? Tem muito lugar que faz essa temperatura e ninguém morre, ninguém reclama tanto. Aqui é mais difícil, além da estrutura, e aqui tem um agravante que o sol aqui, sobretudo no verão, que ainda nem começou, né, que vai começar em junho e vai até setembro, nessa época o dia é muito longo. Então o dia é muito longo, o dia dura 16 horas, normalmente começa a nascer o sol por volta das 5 horas da manhã, vai até quase 10 da noite em alguns lugares.
E em dias muito quentes, em época muito quentes, então o sol mal se põe e ele já nasce de novo para esquentar. Então não tem esse processo de resfriamento que normalmente a gente tem um pouco no Brasil, apesar que nem sempre é assim, né? No Brasil tem época e dependendo do lugar faz calor o tempo todo, mesmo durante o dia, mesmo durante a noite. E só que no Brasil, como eu falei, uma boa parte da população tem digamos assim, esse luxo, né, de ter ar-condicionado. Aí vocês perguntam assim, então por que eles não têm ar-condicionado? É mais cultural mesmo, porque realmente, por exemplo, para você colocar um ar-condicionado, ele não é mais caro do que um aquecedor, por exemplo, ele é muito mais barato. Eu sei porque eu tenho na minha casa aquecedores elétricos e ar-condicionado. Então agora eu ligando o ar-condicionado, mesmo deixando a noite inteira ligada, é muito pouco que se gasta em função do aquecedor elétrico. Então é até uma surpresa isso, assim, né? Que eu achava que o ar-condicionado, eu tenho um portátil, ele gastava muita eletricidade. Para minha surpresa, felizmente, não gasta tanto, igual um aquecedor elétrico. Olha aqui o Rio Sena, que bonito, muito bonito. Vamos por ali. Bom, e aí eu estava olhando, inclusive hoje nos noticiários na França, eu acredito que em toda a Europa tá assim, falando sobre isso. Teve algumas mortes aqui na França, pelo que eu vi, 8 mortes ligadas diretamente ao calor, né? Ou indiretamente também. Então, pessoas crianças, idosos, pessoas que têm algum tipo de comorbidade, elas são mais sensíveis ao calor extremo. Então, sempre eles lançam uns alertas para, sobretudo, essas pessoas evitarem de sair em horários de picos de calor, qualquer um evitar atividade ao ar livre durante esse calor extremo, né, que normalmente vai ali de 11 horas da manhã até mais ou menos 7, 8 da noite, porque o dia aqui já está bem longo, tá nascendo o sol, se eu não me engano, 6 e alguma coisa, e tá se pondo o sol 9h50, então até 10 horas da noite aqui ainda é dia. Até 10 horas da noite é dia. Então é isso. Esse vídeo é para falar um pouquinho para vocês sobre essa onda de calor aqui na França. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!